retomar aí onde a gente parou na aula passada. A gente começou a falar sobre ADS, CFD e confinamento. Então, o trabalho central dessa discussão é um trabalho que o Maldacena publicou no Review Letters, em 98, 2 ou 3 meses depois de ele ter proposto uma correspondência, e foi uma espécie de exemplo de aplicação da correspondência, porque o artigo original dele é um artigo muito abstrato, assim, não mostra nenhuma aplicação prática da correspondência. E esse aqui é o artigo que ele escreveu logo depois, então, mostrando que seria possível calcular linhas de Wilson, ou loops de Wilson, em geral, usando uma prescrição que ele estava propondo. Eu vou discutir essa prescrição aqui hoje, e ver se o comportamento da teoria de Calypso seria confinante ou desconfinante. Então, ele usando a correspondência, ele fez vários casos. Eu vou discutir só o caso mais interessante, que é a teoria SUN, supersimétrica com supersimetria estendida igual a 4, em 4 dimensões, partindo de cordas, no ADS5 S5, que é a versão mais comum da correspondência que a gente tem falado aqui. Então, essa é interessante porque isso aqui seria um teoria de Calypso em 4 dimensões, um grupo SUN, Então, isso, de uma certa maneira, se aproximaria do modelo padrão, apesar de que N aqui é grande, e apesar de que é supersimétrico ainda, com supersimetria estendida. O modelo padrão não é supersimétrico. Mas pelo menos é em 4 dimensões e o grupo é o SUN. Então, o resultado que ele encontrou foi que essa teoria não é confinante, como eu comentei aqui no final da aula passada. Então, um par partícula-antipartícula, guiados por uma corda, ele pode ser separado então com uma energia finita. E isso significa que ele não é confinante. Vou falar mais sobre isso. E depois, um trabalho que eu fiz com o Nelson e com a Cristina, a gente mostrou que no modelo da parede rígida, que é aquele modelo que eu falei um pouco na aula passada, se a gente refizer essa conta do Maldacena no modelo de parede rígida, a gente consegue mostrar que tem confinamento. Claro que o modelo não vem da correspondência, o modelo é alguma coisa que a gente forçou a barra, pôs a mão numa propriedade que é terminar o espaço numa certa coordenada. Certo? Bom, então, falando genericamente aí da história do confinamento e depois da linha de Wilson. Então, se a gente pegar o eletromagnetismo, que eu falei que é ED, mas precisa ser a teoria quantizada, pode ser a teoria clássica. Se você tiver um dipolo, as configurações de campo das linhas de força, não poderiam ser vetores curvos, as linhas de força nesse sistema, nesse dipolo elétrico, eles teriam mais ou menos essa distribuição aqui, e L, que eu vou chamar, é a distância entre a carga positiva e a carga negativa, de forma de polo. Tá? Então, mais uma vez, essa figurinha está me incomodando aqui. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que classicamente o potencial colombiano, que rege a interação entre essas partículas, então a energia de ligação, como isso aqui é colombiano, isso vai dar 1 sobre L, 4π, 1 sobre 4π, produto das cargas, essencialmente, em termos da distância, vai ser alguma coisa que é inversamente proporcional à distância, tá certo? Isso é a consequência do potencial ser colombiano. Como o sistema que a gente está estudando é esse aqui, em geral, quando a gente estuda lá no física básica, esse sistema em geral é não relativístico, mas o nosso problema vai ser relativístico. Então, eu vou sempre me referir a uma energia 2m, que é 2 vezes a energia de repouso. Estou supondo que essas partículas aqui têm a mesma massa. Então, isso aqui seria 2mc ao quadrado, eu estou fazendo c ao quadrado igual a 1, isso aqui seria então 2 vezes a massa de repouso do sistema. Tá? Então, quando a energia total quando a energia total do sistema for para 2m, quer dizer, 2m é a energia de repouso do sistema. Quer dizer que a energia de ligação está indo para zero, no final das contas é isso. Tá? Então, se você fizer L para infinito, a energia
ligação, esse cara aqui vai para zero, né? Certo? Então a energia total, ela vai para 2m, porque 2m é a energia mínima desse sistema, pensando do ponto de vista relativístico. Tá? Então isso aí seria o que a gente esperaria numa teoria que é não confinante, tipo a eletrodinâmica, né? Não confinante porque é fácil, né, arrancar elétrons, né, o CD elétron do sistema. E uma teoria confinante, já tinha esquematizado isso aqui antes, no quadro, uma teoria confinante como a QCD, por exemplo, a gente espera que as linhas do campo cromo elétrico e cromo-magnético, em vez de elas se dispersarem no entorno da carga, elas se concentrariam numa região, que é essa região aqui, que a gente chama de tubo de fluxo. Então, só que nessa pequena região do espaço, nesse pequeno cilindro aqui, que conecta a carga e a anticarga, o quarto e o antiquarto, por exemplo, só nessa pequena região do espaço é que, se você tiver um mecanismo de medir fluxo, você detectaria um fluxo aqui. Mas aqui fora, ao contrário do campo elétrico, né? No caso do campo elétrico, se você tiver uma maneira de medir campo elétrico, em todos esses pontos você vai achar campo elétrico, né? Certo? Porque tem um campo que se espalha por toda essa região. A ideia é que na QCD a interação do quark com o antiquark, é a interação forte, né? Do quark com o antiquark, ela vai se dar através de linhas de força que ficam concentradas numa região. Isso aqui, então essa figura aqui seria um meson, né? Fora do meson, então eu não veria campo forte, né? Eu só veria campo forte ali dentro desse par que forma um meson. E essa energia de ligação aqui, né? Isso aqui é um problema fácil de resolver no eletromagnetismo também, mas na QCD ele é mais complicado de ser resolvido. Esse campo aqui é um campo uniforme, né? Certo? E o campo uniforme, a energia do campo uniforme, a gente sabe que ela cresce quando você anda essa distância aqui. Estava aí, eu acabei aproveitando. Fresquinho. Então, é um problema de eletromagnetismo simples, né? Mostrar que a energia, né? O campo é uniforme, porque as linhas de força não estão nem se espalhando, né? Nem se apertando. O campo, então, é uniforme nessa pequena região do espaço. E a energia, né? Você pode pensar a energia de um capacitor, né? Ela é proporcional ao comprimento medido ao longo do campo. Faz sentido isso para vocês? Então, esse é um comportamento que a gente esperaria, né, numa teoria desse tipo. É claro que, se você escrever as equações da QCD e tentar tirar esse resultado, não é fácil mostrar esse tipo de coisa. Qualitativamente é simples a gente ver isso, né? Mas fazer a continha e mostrar que é isso, essa conta ninguém sabe fazer, na verdade, no QCD. E a energia total, então, desse sistema, quando você fizer o L ir para infinito, né, você tentar esticar essas cargas aqui, a energia, naturalmente, ela vai crescer com L e a energia vai para infinito, né? Certo? Você tentar separar essas cargas, claro que não é isso que acontece com o meson verdade, como eu já comentei aqui antes. Quando você pega o meson e tenta separar o quarto do antiquarto, chega um momento que você rompe essas linhas de força aqui e você forma dois mesons, né? Mas nesse sistema idealizado aqui, você teria que separar eles até o infinito e a energia seria infinita, né? Então essa quebra das linhas de força a gente não está... teria que ser um modelo mais sofisticado ainda para a gente estudar. Então, vamos ver o que é o loop de Wilson, né? O loop de Wilson é
é um objeto que é definido em teoria quântica de campos, foi o Wilson que propôs esse objeto. É basicamente esse cara aqui, esse W de C. Faltou botar C aqui, é o contorno dessa integral, é o traço dessa exponencial do campo AMI. Né? O campo AMI aqui é um campo não abeliano contraído com o gerador do grupo, né? Esses lambdas I e J são os geradores do grupo, tá? E esse F e JK são as constantes de estrutura do grupo, esse lambda é um outro elemento do grupo não abeliano. Né? Então, para calcular o número de Wilson, que é essa quantidade aqui, o valor esperado, né, no vácuo, por exemplo, a gente tem que integrar sobre todos os valores do campo. Então é preciso saber exatamente quanto é que vale esse campo. Em altas energias, lá no LHC, por exemplo, a gente saberia calcular o campo, mas em baixa energia, que é essa situação da interação de duas partículas praticamente em repouso ou alguma coisa assim, a gente não conhece esse campo, então é muito difícil calcular esse objeto aqui. Tá? Mas tem alguns truques que são possíveis de serem feitos. Né? Então, o primeiro truque é considerar um contorno retangular. Isso aqui é no espaço-tempo, tá? Esse T aqui significa tempo e esse L é um comprimento. Isso aqui, na verdade, está introduzindo a ideia da rede, né? O lattice, discretizar o espaço-tempo em pequenas células desse tipo, e aí você pode fazer a integral num contorno sobre as células, sobre várias células, de largura L e altura T, basicamente. Tá? Então, o Wilson ele propõe calcular esse tipo de coisa em teorias como a QCD, por exemplo. Tá? O que a gente vai ver é que, no nosso caso, essencialmente o que a gente vai ter é que o grupo de Wilson ele vai ser essa quantidade aqui, ela vai acabar sendo reescrita como sendo esse T aqui, que é o tamanho do intervalo temporal, vezes, né, um termo aqui que é a energia do sistema menos aquela energia de repouso. Isso aqui seria a energia total menos a energia de repouso do sistema. Tá? Então, essencialmente, esse termo aqui seria a energia de ligação. Né? Tá? Estou subtraindo aqui a energia de repouso. Então, a partir desse cara, né, desse objeto do grupo de Wilson, eu saberia, então, afirmar se a teoria ela é confinante ou não é confinante. Então, a gente pode chegar num critério de confinamento. Então, pegando esse loop de Wilson, né, reescrito dessa maneira aqui, que a gente vai ver que é possível reescrever dessa maneira, e a gente toma um limite que L vai para infinito. Certo? Então, se essa energia é L, né, se ela, por exemplo, tender para esse valor 2m, né, tá, isso aqui vai se anular. Esse cara vai se anular essencialmente e essa teoria não vai ser confinante. Tá? Por outro lado, se o EL, né, no limite que L é muito grande, né, essa energia, esse 2m é constante naturalmente. Essa energia aqui ela for crescendo indefinidamente, então isso acaba representando um sistema que é confinante. Essa segunda expressão do Wilson só vale se o T for muito grande. Tá. Essa aqui, essa expressão aqui, essa é a expressão exata do loop de Wilson. Né? E isso aqui é uma aproximação, né, esse tiozinho aqui é uma aproximação que a gente vai encontrar como solução do problema que a gente vai resolver. Mas essa aqui seria a forma exata, e a forma exata ela é praticamente impossível de ser calculada. Tá? Quando você faz na rede, também é uma espécie de aproximação, porque você discretiza o espaço-tempo e tal. A gente não vai calcular na rede, a gente vai calcular num retângulo como esse, tá? Mas usando a teoria de cordas. Tá? A gente não vai discretizar o espaço-tempo. Apesar que a gente vai calcular um loop retangular dessa forma aqui.
O tema que vai a operação de traço, É o traço. ele está sendo tomado sobre que objeto? É porque tem esse cara aqui, tem essas matrizes aqui, né? Esses objetos aqui, em geral, se você tiver no grupo SU2, isso aqui seriam matrizes, né? Então esse cara aqui você quer que dê um número, né? No final das contas, né? Mas esse objeto isso aqui é um vetor, né? Então, uma coleção de vetores contraído com as matrizes, se você quiser representar através de matrizes, os elementos do grupo, né? Então, para você obter um número, você precisa tirar um traço. Isso é comum nas teorias não abelianas, você ter sempre um traço tomado em cima dessas quantidades aí que você pode definir. Tá? Então é por causa desse lambda aí que a gente precisa fazer um traço. Eu não escrevi explicitamente a representação matricial, né, desses lambdas, mas não. Até porque no caso do SUN, com N muito grande, seria impraticável escrever uma matriz N por N com N tendendo para o infinito. Seria. No caso SU2 e SU3, você poderia usar a matriz de Pauli ou as matrizes de Gelman. Bom, então, como é que o Maldacena imaginou aí que ele poderia calcular isso, né? Então, o que ele fez foi arranjar uma prescrição para calcular um objeto que equivalesse ao loop de Wilson. Tá? Então ele pensou num par Quark-Quark, e esse par Quark-Quark ele corresponderia às pontinhas de uma corda. Isso aqui seria a representação da corda. Tá? Por que a corda está nesta configuração aqui? Daqui a pouco a gente vai ver mais ou menos por que acontece isso. Tá? E eu estou fazendo várias aproximações aqui. Uma delas é que essa pontinha da corda, né, eu imagino que ela está ligada a algum objeto, né, que eu estou chamando aqui vagamente de Quark-Quark, mas na verdade eu não estou colocando férmions aqui os quarks. Antiquarks seriam fermiônicos. Né? A minha conta vai ser puramente bosônica, porque só vai interessar realmente a energia da configuração associada à corda. Tá? Mas eu estou fazendo uma hipótese que esses objetos aqui são muito pesados, tá? Para que esses caras não fiquem vibrando, para a configuração ser estacionária. Tá? Essa configuração aqui eu vou supor que ela é estacionária. Então seria um sistema paradinho, com eles muito pesados, então uma perturbação qualquer não faria eles mexerem muito. Ficariam basicamente naquela configuração. L, então, é essa separação do quark de quark. Né? Esse X aqui representa um eixo, né, uma coordenada que eu faço passar por esses caras aí, né? Certo? Esse R aqui é aquela coordenada do espaço anti-de Sitter, né? Porque, como eu falei, essa prescrição do Maldacena vai ser para cordas, né? A gente vai calcular um loop de Wilson para cordas do espaço anti-de Sitter no ADS5 e S5. De fato, esse S5 a gente, como na maioria das aplicações, vai esquecer o S5 e vai pensar basicamente no ADS. E esse R é aquela coordenada que veio lá da Brana. Lembra dessa coordenada R? Então, a ideia é a seguinte: a gente quer analisar esse sistema aqui e estudar o que acontece quando a gente separa o par Quark-Quark, né? E aumentando ou diminuindo essa distância L aqui. Tá? Então, a ideia é que quando a gente separar esse Quark-Quark, essa corda ela vai tender a entramar. Isso aqui é o espaço anti-de Sitter, né? Isso aqui a gente estaria na fronteira do espaço anti-de Sitter. Porque na fronteira do espaço é onde aqui vive a teoria de calibre, né? Certo? Então a gente quer calcular uma interação Quark-Quark na teoria de calibre, mas a corda ela está dentro do espaço anti-de Sitter, né? Ela não vive aqui na fronteira, né? Certo? A corda ela vive no ADS 5S5. Então está representada aqui pela quinta dimensão, que é essa coordenada R aqui. Tá? De fato,
a gente viu que a fronteira desse espaço, né, fica no R infinito, né? Então, na verdade, eu desenhei o eixo aqui e o quark mais para cá do eixo, porque na verdade esse eixo aqui ele vai ser localizado no infinito. Tá? Então, eu não quis botar em cima do eixo, mas seria um ponto do eixo no tomado limite que esse cara aqui está no infinito. Tá? E isso aqui é aquela quinta dimensão do espaço antidecítre. A corda então vive nesse espaço. E essa configuração aqui, a gente vai mostrar que essa configuração é a configuração de menor energia, né, que satisfaz essas condições de contorno, né, de estar presa a esses pontinhos do quark antiquark. Tá? Então, o sistema que a gente desenhando aí essa corda, isso aqui é o L, né? Se você esperar o tempo passar, né, ele vai formar aquele retângulo do loop de Wilson. Isso aqui seria o T. E essa corda, isso é a evolução temporal, né? Como o sistema, estou supondo que ele é estático, essa corda aqui ela não deve mudar de formato, né? Então seria uma coisa assim. Alguma coisa assim, né? Continuaria sendo L aqui, continua sendo T. Então esse volume aí, né, que a gente está escrevendo, tem a ver então com o formato da corda, né? Isso aqui é a corda. Esse aqui seria a distância quark antiquark e evoluindo no tempo, eles evoluiriam, né, após um tempo T e chegariam com a mesma, estou supondo que é com a mesma configuração. Certo? Claro que a gente depois vai variar esse L para ver como é que o sistema funciona. Entenderam basicamente a ideia? Isso aqui então essa área aqui que eu estou achurando aqui é o loop de Wilson, né? Isso aqui está na teoria SUN, né? Certo? Está na borda do espaço. E isso aqui está dentro do ADS. Né? Isso aqui está no ADS e isso aqui vive, né? Isso aqui está numa teoria quadridimensional. Esse grupo de Wilson aqui seria esse objeto aqui que a gente estaria calculando. Tá? Só que a gente vai calcular usando a configuração da corda no ADS. O senhor falou que é o R0? O senhor vai falar do que é o R0? Vamos falar que é o R0. Esse R0 ele é fundamental. Na verdade, quando você descobre quanto é que vale R0, você resolveu o problema, basicamente. É porque a configuração da corda é tal que, bom, a coordenada R está crescendo para cá, né? Então R0 seria a profundidade máxima que a corda, né? Ou a menor valor de R0, de R, né? Que a corda consegue atingir, né? Se a gente pensar que isso aqui é uma função, né? Seria um mínimo aqui da função. Então, esse R0 é a coordenada, do ponto de vista da fronteira que está no infinito, seria o máximo que a corda consegue atingir dentro do espaço antidecível. De fato, o que vai acontecer é o seguinte: se você continuar separando, né, não tem, essa distância L aqui é completamente arbitrária, né? Então o formato da corda não vai mudar, né? Mas quando você afasta aqui, o tamanho dela vai aumentar proporcionalmente, né? Tem a ver com a simetria conforme. Então esse R0 ele vai chegar perto do zero. Tá? No momento que esse R0 tocar aqui no zero, que seria o início aqui do espaço, então a configuração da corda não seria mais essa aqui. Ela poderia simplesmente ter uma corda, a energia mínima seria uma corda reta, saindo do zero e indo diretamente para o quark, e uma outra solução saindo diretamente aqui do zero e indo diretamente para o antiquark. Essa que seria a configuração de energia mínima, uma vez que você tocou aqui no final do espaço. Tá? Mas enquanto que o R0 não chega em zero, está tudo bem e você vai conseguir calcular essa energia aqui. Tá? Mais perguntas? Bom. Então tem um resumo aqui. Acho que eu vou mostrar a versão estendida.
Então a ideia é, a gente está falando da supercorda em 10 dimensões. Então esses índices MNs aqui das coordenadas do espaço-tempo vão de 0 até 9, tá? Para descrever o ADS 5S5. Então, apesar de eu estar na supercorda, eu só estou usando a ação de Nambu-Goto, né, que é o que eu tinha falado para vocês, que era a ação para a corda bosônica. Né? Então, é que de fato, se eu quisesse escrever coisas fermiônicas, eu teria que acrescentar aquele termo parecido com a equação de Dirac, né, com a ação de Dirac, para a corda, para a supercorda. Né? Mas, como eu vou fazer uma conta puramente bosônica, então esse termo aqui não vai contribuir, o termo extra, né, fermiônico, ele não vai contribuir na minha conta. Tá? Então essa conta aqui, essa corda aqui, essencialmente, ela está descrita como uma supercorda, mas ela é uma parte bosônica dessa supercorda. Tá? Então isso simplifica muito o cálculo. Né? Então nesse sentido, o quark e o antiquark, né, eles não são de verdade, né? Não são fermiônicos de verdade. É só alguma coisa que representa a ponta da corda. Né? Tá? Eu não estou realmente calculando botar um férmio e um antiférmio ali. Complicaria barbaramente aí a conta a ser feita. Então, essa é a ação de Nambu-Goto, né, tem a integração em tau e sigma, né, um parâmetro temporal e um parâmetro espacial, né, representado por esses índices A e B aqui das derivadas, certo? E lembrando que essa ação aqui de Nambu-Goto é proporcional à área que a corda está varrendo, né, certo? Então, essa área aí que a gente está... Essa área que a gente vai calcular através da ação, é a área da folha de mundo, né? Eu tinha desenhado assim, né? Folha de mundo assim. Agora é um pouquinho mais difícil o desenho, né? Isso aqui é a corda, isso aqui é andando no tempo, né? Isso aqui é o sigma e tal, né? Aqui é a corda, ela andou no tempo, descreveu essa superfície aqui, né? Como é que é essa corda aqui andando no tempo? A superfície é essa aqui agora, né? Essa aqui é a superfície, né? Certo? A corda está assim, né? Não chega a ser fechada. E ela está andando no tempo, formando essa superfície aí. Então, a ação de Nambu-Goto, né, ela vai ser proporcional à área desta superfície aqui. Né? Tá certo? Que é formada pela linha da corda andando no tempo. Está dando para entender o desenho? Então... bom, essa aqui então é a métrica do espaço, né? Esse Rzinho é aquela coordenada que eu mostrei no gráfico, né, anterior. Né? Aqui é o S5, que não vai acabar não sendo relevante nessa conta. E esse T aqui é justamente aquele T que aparece aqui na figura. Tá? Esse T então não é a tensão da corda, tá? A tensão da corda é 1 sobre 2π alfa linha e T é essa quantidade, é esse período, né? É o tempo que a gente espera para fazer a medida, né? Uma espécie de medida aí sobre a corda. Bom, aí tem várias passagens para a gente chegar nesse ponto aqui. Deixa eu mudar aqui de... Vou mostrar um pouquinho aqui da dissertação de um aluno meu, Vinícius. Ele abriu essa conta. Se vocês quiserem, depois vocês podem olhar. Eu acho que não dá para ampliar. Setinha do lado de dissertação do Hã? aquela setinha do lado de dissertação. Não tira essa água do lado? Qual que é? Essa daí.
Mas tela cheia está acontecendo isso aqui, ó. Acho que dá mais ou menos para ver. Assim. Mas vai lá de novo no visualizar. Vou pintar da lateral. Beleza. Então, aqui na tese na dissertação do Vinícius, ele abriu bastante essas contas. Né? Esse capítulo ele se dedicou a abrir essas contas. Então, começa, ele chamou de tal zero, que a gente chamou de tal, e ele vai calcular essencialmente essa ação aqui, né? A raiz quadrada da contração da métrica com as derivadas das coordenadas x'mi e x'ni e integrar sobre d tal e d sigma. Né? Esse tal zero aqui é a tensão da corda para ele. Tá? E C ainda não foi feito igual a outro. Então, essencialmente, calcular isso aqui, a gente já viu essa conta no início do curso, né? Calcular essa quantidade aqui, essencialmente, é calcular o determinante da métrica. Então, aqui é como ele desenhou, né, aquela figurinha, né, do Maldassina, e a coordenada aqui, só para confundir um pouquinho, ele está chamando de U, né, em vez de R, né, é o zero, então é aquele ponto, o máximo onde a corda consegue entrar dentro do espaço. Aqui seria U igual a zero, e ele botou a configuração num ponto U1, mas a gente vai ter que tomar o 1 indo para infinito, tá? Porque a gente quer que a teoria de Caribe fique na fronteira do espaço. Então o 1 é finito só para fazer a conta, mas no final tem que fazer o 1 indo para infinito. E o 0 é o valor mínimo dessa parametrização. Então a gente vai procurar uma função U de x, a gente quer determinar essa curva aqui, né, a forma da curva. Quando a gente souber a forma dessa curva, a gente vai saber quanto é que vale a energia também. Tá? Vai conseguir calcular a energia, porque a ação é proporcional à energia vezes tempo. Como o tempo é uma constante para a gente, né, esse cara aqui é um fator constante, então, dividido pelo tempo, essencialmente essa área dividida pelo tempo vai dar a energia. Só que a gente tem que lembrar que essa energia inclui a massa dos tais quartos, que são muito massivos ou praticamente infinitos. Então a gente em algum momento vai ter que subtrair a massa desses quartos. Tá? Então tem alguns detalhes aqui, não vou me prender nos detalhes, então ele vai calcular esse determinante, né? Então monta aqui a matriz e vai calculando essas derivadas aqui para essa matriz, para calcular esse determinante. E substitui isso lá naquela raiz quadrada, lá na ação do Navier, né, integrado em tal em sigma. Tá? Então, essencialmente, né, a métrica pode ser escrita assim, né, novamente, aqui, usando a coordenada U em vez da coordenada Rzinho. Esse Rzão é a constante associada, chamado raio de curvatura do espaço onde decide. Novamente, tem o S5 aqui, que não vai fazer nenhum papel. Tá? Ele vai contar para a dimensão do problema, mas não vai afetar a parte essencial do problema. Então, substituindo, né, aquelas derivadas, né, essencialmente o que a gente chega é isso aqui, né? U sobre R ao quadrado, vezes U sobre R ao quadrado, e esse cara aqui inverso, vezes uma derivada da função U de x em relação a x. Tá? X é essa coordenada onde eu meço a variável L. Então, é justamente aquela conta que eu não tinha na minha transparência, chega nesse cara aqui. Né? A ação ela é proporcional a isso, a raiz quadrada da coordenada dividido pelo raio à quarta, mais uma derivada integrada em sigma e tal. Tá? Então, tem uns truquezinhos que o Maldassina fez lá no artigo dele, né? Aqui está, vamos dizer, versão expandida, né? Então, se isso é uma ação e se isso está integrado aí no parâmetro temporal espacial, na verdade a parte temporal ela vai. Nota que não tem nada dependendo do tempo aqui, né? Então eu posso integrar o tempo e botar um T multiplicando todo mundo lá de fora. Então, na verdade, o único parâmetro aí que está sendo relevante é esse sigma, é o parâmetro de comprimento, em relação ao qual eu vou fazer essa derivada x aqui. Então,
eu vou definir uma lagrangiana, né, que é essencialmente esse cara aqui, a menos da integração aí, tal em cima. Esse cara vai ser o meu lagrangiano. Tá? Não, o lagrangiano basicamente o integrando, né, com as constantes aí, apropriadas. Então, esse lagrangiano, né, eu teria que resolver a equação de movimento para esse lagrangiano. A gente vai usar um pequeno truque para fazer isso. Define o momento conjugado, é a derivada lagrangiana em relação às velocidades. Né? As velocidades aí não é uma velocidade, na verdade, né, é uma derivada em relação à coordenada x. Né? Certo? Eu vou fazer igual ao meu parâmetro sigma. Então, define o momento conjugado, né, calculando essa derivada e dá isso aqui, tá? Essencialmente isso aqui. Então ele fica proporcional a essa derivada novamente aqui, dividido por esse cara. Tá? Esse cara é a própria lagrangiana. E aí você pode escrever uma hamiltoniana. Você pode escrever uma hamiltoniana, né? Usando a transformada de Legendre, né? É o momento vezes a velocidade menos a lagrangiana. Certo? E eu já calculei o momento aqui, né? É inversamente proporcional à lagrangiana, menos a lagrangiana. Certo? Reescrevo isso. E no final das contas eu descubro que a hamiltoniana é esse cara aqui. Né? Ele é inversamente proporcional nesse sistema, né? A lagrangiana. Vezes esse termo aqui. U sobre R elevado a 4. E aqui uma constante. Tá? Então, ainda tem mais um truque aí para resolver esse problema, é que, de fato, essa hamiltoniana ela vai ser uma constante de movimento. Ela não vai depender explicitamente da variável x. Ela só depende da variável u, né? U é uma função de x, mas ela é só uma dependência implícita, não é uma dependência explícita. Então, essa hamiltoniana é uma constante de movimento. Então, como é uma constante de movimento, então eu vou usar um truque que é calcular quanto é que vale h num ponto qualquer de interesse. Então, o ponto de interesse mais simples é quando p igual a zero, que é quando aquela derivada do u é zero. Então, eu calculo a hamiltoniana nesse ponto, chamado u0, certo? Que vai ser justamente aquele ponto onde a curva lá da corda, né, faz a volta, certo? E aí a hamiltoniana, que é essa constante de movimento, ela é proporcional, então, calculando direitinho, substituindo na expressão anterior, u0 sobre r ao quadrado. Tá? Então, se a gente voltar na densidade lagrangiana, eu teria essa expressão aqui. Tá? O que eu quero, na verdade, é resolver a curva, né? Eu quero saber como é que u depende de x, né? Certo? E a lagrangiana, ela é relacionada com u através dessa equação aqui. Certo? Então a gente inverte essa equação e eu vou calcular, então, quanto é que é essa derivada. Né? A derivada aparece na expressão anterior aqui. A lagrangiana, ela depende dessa raiz quadrada, né? Então é só fazer o quadrado da lagrangiana, né? Passar esse cara para o outro lado e eu vou saber quanto é que eu vou cair numa equação diferencial, né? A derivada de u vai ser uma função de u, né? Certo? Então, eu posso escrever a lagrangiana dessa maneira. E, então, voltei naquela equação lá da definição da lagrangiana, inverti, obtive isso aqui, né, fazendo o quadrado. Certo? Então, a derivada de u, extraindo a raiz quadrada, vai ser mais ou menos, né, u sobre r vezes essa raiz aqui. Né, certo? U sobre o zero é uma constante, né, uma constante associada ao ponto de mínimo da curva, que é exatamente aquele ponto, né, que eu chamei de R0, né, que está sendo chamado de U0. Então a gente tem que resolver essa equação diferencial. Basta integrar essa equação. Né, certo? Se você integrar essa equação, você vai ter U
só que tem um dos dois lados, né? Então a gente vai definir o comprimento L, que aqui está sendo chamado, esse L aqui está sendo chamado de L minúsculo. O comprimento L ele corresponde à integral em dx, de menos L sobre 2 a L sobre 2. Tá? Mas quem é essa integral em dx aqui? A integral em dx eu vou escrever como uma derivada, o inverso da derivada em 1 em relação a 1, usando a regra da cadeia. Tá? Então, o dx aparece embaixo, tá? O inverso dele vai corresponder, esse cara aqui corresponde ao dx. Ah, mas esse cara aqui é a solução desse cara, né? Certo? Então, em vez de resolver essa equação complicada, eu vou determinar quanto é que vale o L. Eu vou substituir então essa derivada de U, vou substituir ela aqui dentro. Então eu tenho que calcular o inverso, né? Eu tenho que calcular essencialmente o inverso desse cara dentro dessa integral. E essa integral, ela é feita de U0 até o 1, né? Ela vai integrar daqui, daquele mínimo, até esse ponto aqui, certo? Na verdade, eu deveria integrar os dois lados, mas basta integrar um lado e multiplicar por 2. Esse 2 então vem daí, tá? Então esse L vai estar associado com essa forma dessa curva, né? Essa curva aqui é um U de x, né? É um R, que é um U de x, o formato dessa curva. Tá? Então, o problema, né, de determinar, ainda não é a energia, tá? Isso é só quanto é que vale L. A gente não sabia de antemão quanto é que valia esse L aqui. Mas a energia é muito parecida com essa integral. Tá? Então, determinar quanto vale L, parecia que a gente tinha isso na nossa mão, né? Mas a relação disso com as variáveis do problema é fazer essa integral aqui. Tá? E aí, fazendo uma redefinição de variáveis, de U para W, só para tornar a integral um pouquinho mais simpática, cai nesse tipo de integral aqui. Felizmente, essas integrais elas podem ser feitas. Tá? A transformação de variável dessa aqui. W é 1 sobre o 0. E W1 é 1 sobre o 0, e esse cara no final ele vai para o infinito. Tá? Então, essa integral em 1 é a integral que tem que ser feita, é uma delas. Né? Tem uns detalhes aí que a gente não precisa se preocupar. Essencialmente, essa integral ela vai ser descrita em termos da função beta de Euler, que é uma razão de funções gama. Tá? Então, essa integral ela é bem conhecida, né? A função beta ela pode ser escrita assim: um produto dividido por uma gama, da soma dos argumentos P e Q. Então, essa integral que a gente encontra, né, essa I1, essencialmente é alguma coisa integrável. Você está vendo que é uma constante, né? Gama de 3/4, gama de meio, gama de 5/4. Então isso é só um número, né? Tá? Não é nada que a gente precisa se preocupar. Mas o interessante é o seguinte, que quando a gente faz essa mudança de variáveis de U para W, a parte mais importante do problema está aqui, ó, o 0, que era o limite integral, tem o 0 e o 1, né? O 1 vai ser o W1 que vai para infinito, né? E esse o 0, que é a variável importante do problema, ela já pulou para fora da integral. Tá? Essa integral aqui só vai dar um número, então a dependência física já está aqui, né? Então a integral é só um número. E esse o 0, 1 sobre o 0 aqui é o importante. Então, aquilo que eu falei, né? Quando você aumentar L, né, esse o 0 então ele vai recuar justamente por causa desse comportamento inverso, né? Certo? Então quando o 0 for para 0, o L vai ser máximo. Tá? É aquela solução que eu antecipei, que é justamente o resultado dessa equação aí. Tá? Então aquilo era uma antecipação desse resultado. Então a integral em W é um número, tá? Que são escritos em termos de funções gama, que são fatoriais, né? Tem uns detalhes aí, cálculo do fatorial, não tem muita importância.
dá um número realmente, π elevado a 3 meios e tal. O resultado do Maldacena vai depender desse cara. Então, quem é o L? Né? L é esse número, R0, Rzão, né, constante, dividido por U0. Né? Essa aqui é aquela variável lá do problema, que é o ponto onde a curva faz a volta. Né? Certo? E agora eu vou calcular qual é a energia. Tá? A energia não renormalizada. Por que eu ainda não renormalizada? Porque eu não subtraí as massas ainda, eu estou antecipando que vão ser infinitas. Então, quem vai ser a energia? A energia vai ser a integral da Lagrangiana, integrada em dx. Então vou substituir a Lagrangiana. Né? Quem é dx? Dx, então, eu troco para du vezes a derivada de x em relação ao u inversa, o mesmo truque para calcular o L, só que vezes a Lagrangiana. A Lagrangiana é aquela raiz quadrada. Então, cai uma outra integral bem parecida, não é exatamente igual. Tá? Ela é bem parecida, tá? Só que as potências agora são diferentes. Eu faço a transformação de variáveis de u para w e cai nessa integral aqui agora. Ó. O zero agora, em vez de ficar embaixo, o zero agora aparece em cima aqui. Tá? E o w tem um comportamento um pouquinho diferente nessa integral da energia do que tinha no L. Esse w vai ser integrado de 1 até infinito. Acontece que a potência superior aqui é w ao quadrado. Embaixo é w à quarta, menos 1 a d da raiz quadrada. Então, se você tomar o limite que w é muito grande, vai dar w2 sobre w2 aqui. Então, vai dar 1. Esse integrando, quando o w é muito grande, dá 1. Ora, a integral de 1, integrado de 1 até infinito, essa integral é divergente. Então, a outra integral do L era finita, mas essa integral é divergente. Tá? Então, a gente vai ter que fazer a tal da renormalização, a gente vai ter que subtrair alguma coisa. E o que a gente vai subtrair, a gente vai chamar das massas dos quadros. Então, eu vou ter que fazer uma subtração nesse camarada aí. Então, essencialmente é isso. Ó. Eu vou definir uma nova energia E, que é a energia não renormalizada menos 2 vezes a massa do quarto, vezes C. Aqui está a constante da velocidade da luz. Né? É aquela integral, ó, menos 1. Por que eu estou subtraindo esse menos 1? Porque justamente esse integrando vai para 1 quando o W vai para infinito. Se você subtrair 1, aí esse cara vai para 0, aí esse cara passa a ser bem comportado. Então, eu subtrair esse 1 aqui, tá certo? Menos ainda esse carinha aqui do lado de fora, para uma coisa compensar a outra. Tá? Isso aí é a minha definição da energia renormalizada. Então, isso cai numa segunda integral, tá? Que também pode ser calculada, menos uma unidade aqui. Tá? Bom, aí tem uns detalhes como calcular a integral, tá? Vai ser também uma escrita em termos da função gama, tá? A energia, então, ela é proporcional ao zero vezes um certo número, mas aí a gente tem que lembrar, mas eu quero relacionar a energia com L. Eu quero saber como é que a energia varia com L. É só lembrar que L o zero é inversamente proporcional a L. Então, substituo aquela expressão do L para a energia, e a energia, então, é essa constante numérica aqui. Tem uma parte dimensional e tem os números. Né? E esse L aqui é justamente o inverso do zero. Então, essa energia aqui, uma vez que eu já subtraí a massa, que dá uma quantidade infinita, a energia é as constantes aí apropriadas, inversamente proporcional a L. Tá? Então agora eu vou voltar para mostrando para vocês que dá para fazer a conta bem rapidamente. Então vamos voltar aqui para os slides. Então, o que eu mostrei foi que na dissertação do Vinícius, que dá para escrever a ação dessa maneira e dá para a gente calcular basicamente a energia, né? Dividido pelo tempo, a ação dividida pela energia, a gente vai ter um tempo. Aí esse é o cálculo do L, tá? Aqui está chamado de ρ, tá?
E a energia, notem que o ρ aqui aparece embaixo, multiplicando a raiz, aqui o ρ aparece em cima, por isso que essa integral é divergente. Tá? Esse aqui é o R0, que é inversamente proporcional a L, como a gente encontrou, o zero inversamente proporcional a L. E a energia, né? Eu vou subtrair então um termo que eu vou interpretar como uma corda em formato de caixa, que vai até o zero, tá? E esse termo aqui seria aqueles infinitos que eu estou subtraindo. Tá? Então, se eu quiser calcular a energia desta configuração, dá infinito. Se eu subtrair essas configurações aqui, o resultado final dá uma coisa finita. Tá? Que é aquela quantidade que eu mostrei. Então, qual é o resultado? Aqui está a notação ao contrário, eu chamei de L aqui na energia renormalizada. Ela é essencialmente uma constante inversamente proporcional a L. Tá? Então, o resultado do Maldacena é essencialmente o resultado colombiano. Apesar disso aqui ser uma teoria de cordas, não abeliana, não sei o que, super complicada, esse resultado aqui é essencialmente o resultado colombiano. Então, essa teoria não é confinante. Essa teoria aí que a gente estudou, ué, mas não é SUN, não sei das coisas. É. Só que é um SUN supersimétrico, né, com N grande. Na verdade, esse N grande a gente já viu que pode ser um N, a gente pode reduzir esse N sem alterar muito o resultado, mas a questão essencial é que essa teoria, esse modelo do Maldacena é um modelo muito idealizado que não se parece muito com a QCD de verdade. É uma teoria SUN, mas ele é uma teoria SUN conforme. Né? E na teoria conforme, a energia ela tem que ser inversamente proporcional ao comprimento, por uma questão dimensional. Tá? Então, esse é o resultado do Maldacena. Né? Nessa teoria dele, tipo Coulomb, então ele não é confinante. Tá? Esse resultado foi publicado pelo Maldacena em 98, e só para contar uma historinha triste, né, esses dois rapazes aqui simpáticos, Rei e E, eles publicaram no Archive, né, vocês devem conhecer o Archive, né, os dois trabalhos saíram no Archive com números consecutivos, né, 001, 002 no mesmo mês. Só que o Maldacena ele já estava começando a ficar famoso, né, o Maldacena foi publicado no Physical Review Letters no mesmo ano, né. E um desses rapazes aqui só saiu em 2001, né? O Archive é do mesmo dia, né? Mas eles só conseguiram publicar o trabalho dele 3 anos depois, né? Então, sejam persistentes, né? Publiquem seus resultados, não desistam. Eles têm, é claro que eles não fizeram do mesmo jeito, né? Mas essencialmente tinham o mesmo resultado no Maldacena em relação a esse trabalho aqui. Tá? Então, moral da história, nessa teoria do Maldacena, a teoria não é confinante. Então, se a gente quer pensar numa coisa que é QCD, não deve ser exatamente isso. A gente teria que modificar alguma coisa para chegar perto da QCD. Então, como eu falei na aula passada, era muito importante a gente entender a questão da geometria, né? A geometria do ADS ela está ligada a uma teoria na fronteira que tem a simetria conforme, né? Está ligada ao grupo conforme. Se você alterar essa geometria do ADS para uma outra geometria, então provavelmente a teoria da fronteira não vai ter mais uma invariância conforme, vai ser uma outra teoria na fronteira. Esse é o grande desafio, a gente modificar a geometria do book, que chama, do miolo, do espaço, e obter qual é a teoria da fronteira. Então o Maldacena fez o caso mais simples, né? Pô, o cara é esperto, né? Só fez o caso mais simples, que era o caso conforme. Mas claro que ele teve a sacação de descobrir isso, né? Então, resta para a gente sair modificando a geometria do ADS para encontrar outras teorias na fronteira que sejam mais interessantes do ponto de vista físico, né? Então, esses Kinari e Schreiber foram estudantes do Sones, que é um cara conhecido aí de cordas também. Isso foi a tese de doutorado deles, no ano de 2000. Eles estudaram então uma métrica, né,
pouquinho mais geral que o ADS, né? Em 10 dimensões. Então eles botaram aqui um G00, que é uma função de R, um GI, uma função de R, um GRR, função de R. Tá vendo? Isso aqui seria a parte de 5 dimensões, né? Essencialmente. Né? E isso aqui seria um espaço que seria tipo S5, né? Seria umas certas dimensões transversais, não necessariamente uma esfera, poderia ser um outro espaço compacto que não vai ser relevante no problema. Né? Esse problema de 10 dimensões vai ser concentrado nessas coordenadas aqui. Então, claro que se a gente escolher esse G00, GI, GRR igual ao do ADS, a gente teria de volta o ADS aqui. Mas a ideia é que essas funções podem ser outras com outras geometrias. Tá? Então eles resolveram fazer um estudo, né? Vamos pegar essa conta do Maldacena e vamos repetir a conta do Maldacena para essas funções gerais aqui, ó. G00, GI, GRR. Na verdade, o Sonnesch e os estudantes, né, Kinari e Schreiber, eles perceberam que não precisava saber exatamente essas três funções, mas bastava saber as combinações G00GI e G00GRR, dando essas funções F e G de R. R é a coordenada da Brana, né? Voltou a ser a coordenada da Brana. E aí eles queriam achar um critério de confinamento nos quartos, né, quando eles estivessem no infinito. E eles conseguiram, né? Eles fazem o trabalho deles é muito didático, vale a pena ler, quem quiser ler. Ele é um pouco longo essa demonstração, mas eles conseguem provar alguns teoremas a respeito dessas funções, eles estudando o comportamento, se a função cresce, se ela decresce, como é que ela fica e tal. Eles conseguiram chegar a um critério de confinamento. O confinamento é o seguinte, depende essencialmente da função f, então só depende dessa parte aqui, do G00 e do GI. Tá? E essa função f, ela deve possuir um valor mínimo global que não seja nulo. Tá? Então, se esse cara tiver um mínimo, né, não nulo, aí essa métrica vai gerar um loop de Wilson, a la Maldacena, né? Na verdade, a gente fez aquelas integrais, né? Aquilo ali seria alguma coisa equivalente ao loop de Wilson. Vai gerar uma integral daquela que o Maldacena calculou para a energia, que vai implicar em confinamento, né? Com aquele critério que a gente viu antes, né? Uma energia que não vai a zero, né? A energia tem que crescer. Tá? Então esse é o critério que eles descobriram. Essa função f, que depende dessa parte aqui da métrica, ela tem que ter um valor mínimo não nulo. O primeiro teste, né? No caso do Maldacena, né? Esse aqui é o R0, né? Se você for abrindo, né, separando o quark de quark, esse R0 vai tendendo para zero e o mínimo dele é zero. Então, está de acordo com o critério de confinamento, essa teoria não é confinante do Maldacena. Então, a gente teria que ter uma teoria que tivesse um mínimo aqui, tá, para poder ter confinamento. Tá? E aí eles discutiram alguns casos que eram conhecidos na época, tá? Isso foi no ano de 2000, né? Tá? E aqui, como é que fica a questão do confinamento no modelo de parede rígida, né? Então esse é o trabalho que eu fiz com o Nelson. Com a Christine. Então, nós percebemos, né, aqui o espaço antes de Sitter, né, ele seria a variação de 0 até infinito. Né? A gente colocou os quarks numa coordenada, colocamos numa coordenada finita, né, R1, e depois a gente vai fazer R1 para infinito, e R2, Rzinho igual a R2 é a tal da parede do modelo de parede rígida, né? Aquele R mínimo lá que o Polchinski inventou, né? Para calcular o espalhamento de Grubov, né? Então essa é a corda do Maldacena, né? Certo? Uma distância L aqui. Então a gente percebeu que haveriam três configurações
relevante nesse problema. Caso A, caso B e caso C. Então esse L aqui pode ser menor do que o L crítico. O que é o L crítico? O L crítico é essa configuração da corda. Você foi separando de tal maneira que a corda toca num ponto, né? O R0 ela toca apenas R0 igual a R2, depois ela volta sem amassar a corda aqui, sem deformar a corda. Esse seria o L crítico, né? Tá? Se o L for menor do que o L crítico, seria esse caso aqui, então o modelo da parede rígida vai dar simplesmente um resultado normal da cena, vai dar a teoria não confinante. Tá? A energia é inversamente proporcional a L. Tá certo? Aí você vai alargando, aí chega no momento que chega a L crítico. Essa L crítica ainda é o caso do mal da cena, então a gente não precisa calcular ainda esse caso. Mas quando L é maior do que L crítico, que é o caso C, a corda ela foi deformada aqui, ó. Não é mais essa corda aqui, né? Ela fica achatada devido a essa parede representar uma condição de contorno que ela não pode ultrapassar. É um modelo, né? Então, você pode falar, mas de onde é que vem essa parede? A gente está imaginando que é possível colocar uma parede ali. Então, a gente refez as contas do mal da cena, né, nessas três situações. Né? Aqui, então, nos dois primeiros casos é idêntico ao do mal da cena, e nesse caso aqui é que tem alguma conta para fazer. No caso, L maior do que L crítico. Tá? Então, o caso em que o L é maior do que L crítico é essencialmente esse termo aqui, que é aquela integral que a gente já tinha encontrado antes, que é a integral do mal da cena, que é divergente. A gente está subtraindo aquela unidade justamente para tornar isso aqui uma integral finita, ela seria infinita no limite R unido para infinito. Tá? E esse aqui é um termo extra que vem da interação da corda com a parede, que a gente deduziu que deveria valer. Tá? Então, essencialmente, nota que esse termo ele é proporcional a L, que é natural, né? É natural que esse cara seja proporcional a L. Porque quanto mais você abrir aqui essa separação, maior vai ser essa região de contato, né? Essa região é natural que ela seja proporcional a esse L aqui, através de alguma constante que tem a ver com a curvatura dessa região aqui, né? Certo? Então, se a gente conhece a equação dessa curva, a gente consegue achar essa relação, foi o que a gente fez. E esse termo, então, esse termo extra, ele é proporcional a L. Você já deve estar adivinhando o que vai acontecer. Né? Então, esse L crítico é o L, pode ser escrito como modo da cena, então a gente passa ele aqui para dentro, como integral, e deixa esse termo com L do lado de fora. Tá? Esse cara aqui, então, a energia, já subtraindo, né, a massa dos quarks e subtraindo o L crítico, ela tem um termo, é isso tudo aqui, né, que a gente já sabe que vai dar 1 sobre L, né, esse cara, mas tem um termo que é proporcional a L. Então, quando o L for para infinito, essa energia vai para infinito. Então, agora a gente vai ter confinamento. Certo? E isso está de acordo com o resultado do Sonnenschein também, né? O resultado do Sonnenschein com os estudantes. Há confinamento se essa função tiver um mínimo. Né? Essa função vai ter um mínimo porque quando a gente faz o modelo da parede rígida, a gente está obrigando que ela tenha um mínimo diferente do zero. Então, na verdade, essa parede aqui, né, sem fazer a conta, a gente já imaginaria que isso aqui garantiria o confinamento. E, de fato, fazendo a conta, ela dá o confinamento. Tá? Mas tem um resultado interessante também que a gente pode deduzir, que a gente fazendo aquela expressão anterior, fazendo o limite de R unido para infinito, tá? A gente vê que quando L é menor ou igual a L crítico, a energia é essencialmente aquela do mal da cena, tá? Onde A é uma constante numérica. Tá? Então a energia é menos. Sim, eu esqueci de falar que é menos, né? Quando você faz essa subtração, a energia fica negativa também. Tá? Que é uma energia essencialmente de atração. E é menos uma constante dividido por L, né? Que é essencialmente o termo do mal da cena quando L é menor ou igual a L crítico.
Quando você está na região que L é maior ou igual a L crítico, então você vai ter um termo agora que é sigma vezes L. Vai ter um termo que é confinante, esse cara aqui. Tá? E a gente conseguiu, né, com essa forma aqui, mostrar então que o potencial de interação do quark-antiquark, através desse modelo do Maldacena, com a parede rígida, pode ser escrito assim, esse termo aqui, que é o termo dominante para pequenos L's, né? Para pequenos L's esse cara é o dominante, e esse cara aqui é o dominante para grandes L's, mais uma constante, que é essa constante aqui. Tá? E esse cara aqui, esse é importante na fenomenologia, porque esse cara é chamado potencial de Cornell. E esse potencial ele foi estudado nos anos 80 como um modelo fenomenológico para estudar o sistema quark-antiquark, essencialmente no charmônio. Agora dá para fazer no botônio também. Tá? Então essas constantes aqui elas têm significados em GeV, né? Dá para chegar no valor dessas constantes aqui, é possível encontrar esse tipo de comportamento. Estou falando aqui, se não me interromperam, querem fazer alguma pergunta? Então, moral da história. O modelo, né, do Maldacena não dá confinamento, né? Mas se a gente coloca essa parede rígida, a gente reobtém um confinamento, ou obtém um confinamento, né, indicando que essa mudança na geometria, né, a gente estaria mudando a geometria, teria o ADS, a gente está cortando um pedaço do ADS. Né? É uma coisa bem radical, mas matematicamente simples de fazer. Né? Claro que um modelo mais sofisticado, você imaginaria alguma outra maneira de fazer essa mudança na geometria que não fosse um corte. Né? Mudar a curvatura do espaço, por exemplo. Né? Seria possível fazer isso também. Mas nesse caso, essa ideia simples, né, do corte, né, a gente obtém, então, à medida que você aumenta o L, né, necessariamente você vai passar desse regime para esse, e você vai ter forçosamente uma região de confinamento. Certo? Então, isso é uma maneira de pegar essa abordagem do Maldacena, né, com essa modificação do espaço e obter confinamento, e além do confinamento a gente encontra esse tal potencial de Cornell, que é um potencial que já era conhecido, né, há muitos anos, né, desde os anos 80, que descreve muito bem aí o charmônio, então dá um resultado bastante compatível com a fenomenologia, enquanto que no Maldacena não tinha confinamento, né, que não é um defeito, né, mas é uma propriedade da teoria que a gente encontrou. Né. Então, uma outra situação também interessante, né? A gente falou no modelo do Witten, do buraco negro, né? Eu falei na aula passada desse modelo do Witten, que foi usado inicialmente para calcular massa de blue ball, né? Mas esse modelo ele tem uma versão que é muito mais interessante, tem muito mais aplicação do que essa do cálculo de blue balls, ficou meio superado pelo tempo, que é associar esse modelo do Witten com a presença do buraco negro com a versão da conjectura de Maldacena, mas a temperatura finita, porque na conjectura do Maldacena, em princípio, a temperatura dos campos, a temperatura das cordas seria zero. Seria um modelo como teoria de campos a temperatura zero. Mas, se você está interessado em estudar a termodinâmica do sistema, então é interessante você permitir que exista uma temperatura não nula do sistema. Né? E aí o próprio Witten, né, quando ele inventou esse modelo do buraco negro, ele percebeu isso, né, e ele afirmou, né, que ao colocar o buraco negro, você também poderia ter uma descrição termodinâmica do sistema
né? Onde a temperatura na teoria de campos, os campos da fronteira, né, ela seria identificada com a temperatura de Hawking do buraco negro. Né? Você já deve ter ouvido falar, né? Que o Hawking encontrou, a partir da entropia de buracos negros, ele calculou a temperatura dos buracos negros. Né? Então, usando essa ideia do Hawking, né, o item então postulou, né, mostrou, né, que colocando o buraco negro dentro do ADS, você teria uma teoria de campos SUN com temperatura finita na fronteira. Tá? Então isso permitiria estudar propriedades termodinâmicas de teorias parecidas com a QCD, por exemplo. Dentro dessas limitações com o grupo SUN, né? A teoria pode ser conforme, dependendo de como você faz a introdução aí do buraco negro. Tá? Então, nesse estudo aqui, a referência, na verdade, é aquele trabalho que eu citei anteriormente. O trabalho é esse aqui. Esse aqui. Branduber, Isaac, Sonnenschein, o mesmo Sonnenschein, né, e o Jan Kelovitz. É de 98 também esse trabalho, e alguns meses depois também do trabalho original do Maldacena. Nesse trabalho aqui, então, eles consideram esse modelo do Maldacena a temperatura finita, quer dizer, o Maldacena com um buraco negro. Não tem parede rígida aqui, tá? Certo? É só a presença do buraco negro. E a ideia seria refazer essas contas, né, que a gente fez. Mostrei rapidamente aqui como fazer usando a tese no início, né, como fazer para o Maldacena. Seria refazer essas contas, só que com uma métrica agora, em vez de ser essa métrica aqui, a gente identificaria, né, essas funções aqui com as funções correspondentes ao buraco negro do ADS. Tá? Seria refazer nesse caso aqui. Tá? Então, vai ter mais um ingrediente aqui na história, né? Esse aqui era o início do espaço, né? O igual a zero, por exemplo. Tá? E essa linha pontilhada aqui agora representa o horizonte. Tá? Então essa aqui é a corda do Maldacena, né? Que no outro gráfico estava deitado, né? Agora está nessa forma aqui em pé, né? Sinal de cabeça para baixo. Então essa aqui é a configuração do Maldacena, né? E a corda tem um U0 novamente, que é diferente desse UT. Esse UT então é associado com o U térmico, né, que seria relacionado ao horizonte do buraco negro. Tá? E aqui é o zero. Tá? No Maldacena, quando você chegava no zero, a corda assumia esse formato aqui de caixote. Né? Assumia esse formato aqui de caixote. E essa aqui é o formato original do Maldacena, afastado do horizonte. Só que aqui, o que está acontecendo? A corda não vai chegar no zero. Né? Aí a gente pode... então será que tem confinamento nesse sistema? Que ela atinge um mínimo aqui, ela não consegue atingir o zero. Ela atinge esse UT que é um horizonte. Então, basicamente, a gente está olhando uma corda, né? A gente está na fronteira, a corda sai da fronteira e entra dentro do espaço e volta, né? E lá está o buraco negro, lá perto da origem está o buraco negro, está centrado na origem lá do sistema. Né? Então o buraco negro está aqui embaixo, né? Isso aqui é o buraco negro, né? E nós estamos aqui em cima, né? Certo? Nessa configuração aqui. E essa aqui é a corda, né? Então se a gente vai abrindo a corda, esse U0 vai diminuindo, é a solução. Novamente, não é exatamente igual ao do Maldacena, porque a curvatura do espaço agora, né, é um pouquinho diferente, mas é muito parecida com a solução do Maldacena. Tá? As integrais são um pouco mais complicadas nesse caso, mas qualitativamente é muito parecido, exceto pela presença do buraco negro, então, do horizonte do buraco negro aqui. Então, quando você vai abrindo o L, né, você vai afastando esses caras aqui, essencialmente, essa corda, esse U0 vai diminuindo até tocar no horizonte. Quando ela toca no horizonte,
a solução de energia mínima volta a ser a solução de caixote. Tá? Aí fica a pergunta, né? Aqui é um horizonte, né? Essa teoria, então, é confinante porque ela tem um mínimo, né? Que não é zero, né? Só que a função, aquelas funções, segundo o critério do Sones, não é? É necessário que essa função ela tenha um mínimo, ela tem esse mínimo que é o horizonte, só que é necessário que essa função aqui, nesse valor mínimo, seja diferente de zero. Isso não é observado. Essa função ela se anula exatamente em cima do horizonte. Tá? A propriedade do horizonte é exatamente anular a métrica dele. Tá? Então, apesar de ter um R mínimo, não satisfaz essa condição aqui. Então ela tem um R mínimo, mas ela se anula. Então ela para no horizonte, só que ela se anula em cima do horizonte. A diferença da parede rígida é que a gente botou a parede rígida e a corda não se anulava em cima da parede rígida, ela só encostava na parede, né? Certo? Então nesse problema do Sonnenschein e companhia, Branduher, Isaac e Sonnenschein, né? Esse aqui então seria o gráfico de baixas temperaturas, né? A gente pode imaginar também que a gente pode manter o L fixo e fazer a temperatura variar. Né? Então, se você faz a temperatura variar, você aproxima ou afasta o horizonte. Então, em baixas temperaturas, a corda ainda não tocou o horizonte. Tá? Em altas temperaturas, o horizonte, né, você pode imaginar que ou o L cresceu ou o horizonte aumentou, né, e passou para esse formato aqui, mas é não confinante a teoria, né? Certo? Porque a função horizonte ela é nula em cima do horizonte. Foi. Essa função, a função A função é. ela não é, ela é invariante de sistema de coordenado? Porque não pareceu. Não. E porque você não pode só aplicar uma mudança de sistema de coordenado dentro dela e nesse outro sistema não sabe o que te impede de fazer isso? Não, em princípio nada impede. Você está pensando naquela ideia do buraco negro, né? Schwarzschild, por exemplo, tem uma singularidade e em outros sistemas de coordenadas não tem. É só um tem. problema no sistema de coordenadas, exato. Por que eu não poderia só mudar o sistema de coordenadas e falar que, olha, então a minha função não se anula aqui e, portanto, o modelo é combinante? Bom, isso iria contra a interpretação física do problema, né? Ou seja, teria uma inconsistência, se você não conseguir mostrar isso, teria uma inconsistência, né? Que a gente está, vamos dizer, ingenuamente, a gente de está alguma concluindo. forma seria um raciocínio errado. Não. Eu quero saber qual é o... Onde é que está o ponto onde falho? Isso. Qual que é o ponto exato? Boa pergunta. Eu não pensei nisso, né? Mas aparentemente a gente teria que estudar, né, como é que fica o buraco negro no anti-de Sitter nessas outras coordenadas, porque não é simplesmente um buraco negro no espaço chato, né? Então teria que ver se mesmo no anti-de Sitter se a gente conseguiria fazer essa modificação. Então, a priori, eu não sei se isso seria possível. Ou seja, é possível mudar a coordenada, mas eu não sei se seria possível mudar as propriedades da função horizonte mesmo no ADS. No espaço chato, eu sei que funciona. No buraco negro do Schwarzschild, é uma boa pergunta. Então, dá até para fazer um artiguinho sobre isso. Né? Será que se a gente usasse as coordenadas que o horizonte não se anula, né? Mas na versão ADS, será que a gente conseguiria? Eu tenho a impressão que não. Eu não me lembro de ter visto essa análise feita em lugar nenhum. Tá? Eu acredito que seja essa condição assintótica, porque o buraco negro de Schwarzschild, assintoticamente, ele vai para o espaço chato. E esse aqui não, ele assintoticamente vai para o anti-de Sitter. Tá? Eu acho que essa condição de ter uma assíntota diferente deve provocar algum efeito diferente na métrica. Mas assim, é só um palpite. Tá? Porque realmente, se a gente está concluindo que não tem confinamento, né,
Seria muito estranho a gente mudar para uma situação, um outro sistema de coordenadas, assim, seria equivalente, né? E isso deixar de ser verdade, né? Seria uma coisa muito estranha. Né? Mas é uma pergunta muito boa. Tem uns papers que saíram ano passado sobre a pergunta que você fez, só que no espaço de Sitter. Você faz várias análises. Os papers saíram no ano passado. Do Ashtekar. Uhum. Do Ashtekar sobre você estudar o espaço-tempo, vários processos comumente você estuda em espaço-tempo acetoticamente Minkowski, acetoticamente de Sitter. Se você ler esses papers, apesar de antes de Sitter em espaços diferentes, pode dar uma noção das diferenças, porque nele acentua bem as diferenças que acontece quando você bota um espaço-tempo que é acetoticamente no meu plano. Certo. O que você está dizendo é que nesses artigos aí do Azteca, o fato dele estar colocando um comportamento assintótico diferente do espaço chato muda algumas coisas. Sim. Eu acho que é bastante razoável que sim. Apesar daqui ser antidecida e lá ser decida. Mas o ponto é que ele meio que mostra como é que você faz análise. É que geralmente a análise é sempre feita em espaços acetoticamente Minkowski. Ele mostra como fazer uma análise simples, né? para os espaços acetoticamente de Sitter. A digitalizar de Sitter não deve ser muito diferente. Não é possível, não é possível. Tem algumas mudanças na geometria, mas... Porque o antideciter tem umas complicações que eu não falei, mas... porque no antideciter o tempo é fechado. Então tem uns problemas de Cauchy, tem umas coisas assim. Se você for fazer análise assim, para valer do antideciter, tem que tomar cuidado com algumas coisas. No deciter é mais simples. Porque no deciter, eu acho que eu comentei aqui, né? No deciter, a geometria de fundo, ela é um R3, R1. Esse cara aqui é o tempo. No S3, não? De Sitter? A assintótica, ele pode ser. Globalmente no S3 é R1, eu acho. Tá certo, tá certo. Tá correto. Mais correto é esse daqui. E, essencialmente, o tempo é real nesse caso. Né? E no espaço antideciter, essa condição ela não é verificada assim, naturalmente. Né? Isso tem a ver com aquela simetria cilíndrica do espaço antideciter, que eu falei da projeção estereográfica, né? Então, se você manda um sinal luminoso, por exemplo, esse cara atinge a fronteira e volta num tempo finito. E essa fronteira aqui estaria no infinito. Então, tem umas coisas assim que violariam causalidade. Mas você pode contornar, você pode usar certas prescrições para contornar esse problema aí no antideciter. Tá? Claro que, no fundo, o modelo do Maldacena, né, é uma construção de cordas, mas assim, a teoria mais interessante é a teoria da fronteira, que é o SUN, né? Ela não teria essas patologias. Né? Então, estudar o limite, né, assintótico do antideciter tem que tomar cuidado com algumas coisas, mas, ou seja, acho que ele é um pouquinho mais complicado que o deciter. Né? Apesar da geometria, né, um ser geometria esférica, outro ser geometria hiperbólica, mas assim, um é o inverso do outro, mas tem umas pequenas diferenças aí entre os casos. Mas, de toda maneira, é interessante, né? Essa questão de mudar as coordenadas seria uma coisa interessante. Eu não me lembro se alguém, né, citando esses autores, se teve esse trabalho de fazer esse tipo de análise. Né? Não sei se alguém fez isso, mas seria uma coisa interessante. Coisa. Pode falar. Como se refere à identificação da temperatura? Quando o senhor fala que a temperatura da teoria de campos é identificada com a temperatura do buraco negro, quer dizer que todos os campos naquela descrição têm que necessariamente estar na mesma temperatura do buraco negro? Então não tem como fazer dinâmica de... Isso aí é um modelo de equilíbrio, né? As formulações mais simples de temperatura finita, em teoria de campos, você pode fazer algumas formulações, né? Tem a formulação de Matsubara, por exemplo, é a formulação de equilíbrio, né? Então, todos os campos estão na mesma temperatura, isso aqui seria equivalente, então, ao Matsubara. Forma de tempo real, aí você poderia ter dinâmica, mas aí esse buraco negro não seria suficiente para descrever essa... Aí não sei como é que faz com o tempo real.
um pouco diferente do caso de Matsubara, aí para cada temperatura que eu pego, se eu querer descrever uma teoria de campo daquele tipo de temperatura, eu vou ter que ter um buraco negro diferente associado. Mas não teria como, né? Isso não teria como fazer isso. Não para passar de um para o outro. Se eu quiser analisar em uma outra temperatura... Não, você pode, adiabaticamente, como eu estou fazendo aqui com o L, né? Eu pego o L aqui, esse L aqui ele é fixo, né? Mas eu posso, uma vez que eu obtive o resultado, eu posso variar ele devagarzinho, né? Em soluções quase estáticas, né? E eu posso também variar a temperatura do buraco negro devagarzinho também, sem olhar a dinâmica disso, né? Eu vou esquentar lá o buraco negro para fazer o horizonte dele mudar de acordo, né? Mas assim, sem querer saber a dinâmica da variação, isso aí você pode fazer. Mas, uma vez que você tem um espaço anti-de Sitter, né? E você coloca a corda ou o campus no espaço anti-de Sitter, um único buraco negro. Esse buraco negro define a única temperatura da teoria da fronteira. Você pode variar devagarzinho essa temperatura. Vamos ver a transição de fase. Eu vou falar um pouquinho de transição de fase na próxima aula. Vamos ver a transição de fase, como é que ela acontece. Para isso a gente tem que variar a temperatura. Tá? Mas a temperatura é única, o buraco negro dá a temperatura para todo mundo. Todos os campos estão na mesma temperatura. É uma limitação do modelo. Com certeza. A posição do fim da corda varia para não chegar no horizonte, é isso? Na presença de buraco negro e na ausência? A posição. O R0 ele mudou por causa da temperatura do buraco negro, não é? Aqui tá, o desenho não está dizendo isso, né? Mas a minha legenda sim, né? Então, então tem duas maneiras de pensar. Ou você vai mexer no L, que é o que a gente estava fazendo antes. Agora tem mais essa história de você poder mexer na temperatura do buraco negro. Então você mexeria na posição que a temperatura do buraco negro está relacionada com o raio do buraco negro. Então se você aumentar a temperatura, você estaria aumentando aqui o raio, que seria essencialmente essa altura aqui. Então você poderia, se você variar a temperatura do buraco negro, você mudaria a posição do horizonte dele. Então tanto faz você imaginar que por que isso aqui é baixa temperatura e isso aqui é alta, né? É porque eu posso imaginar que eu mantive o L fixo e eu fui aumentando a temperatura e esse cara foi subindo até tocar na corda. Quando ele toca, a corda se deforma, ela passa, essa configuração passa a ser energeticamente mais favorável do que essa aqui. Aí ela pula, tem essa transição, tem uma espécie de transição de fase daqui para cá, quando toca. Mas o L varia, né? Quando você esquenta a temperatura do buraco negro, você varia o L. Por que o L varia? Porque a posição da corda está variando com o horizonte. Não necessariamente, né? São duas coisas independentes, né? Porque antes eu só tinha, no modelo do Maldacena, eu só tenho o L para variar, né? Lá no modelo dele, aqui ó, no modelo do Maldacena, eu só tenho o L determina o R0, ou se você quiser o R determina o L, o R0 determina o L. Então eu posso, isso aqui está estático, né? Mas eu posso imaginar que eu diminuo um pouquinho ou aumento um pouquinho. Se você aumentar o L, esse R0 aumentando aqui, essa corda vai permanecer com esse formato, ela vai acabar tocando aqui na borda do espaço. E aí ao tocar na borda do espaço, ela deixa de ter essa curva, dá para mostrar que ela passa a ter esse formato de caixote aqui. É mais ou menos isso que acontece lá no caso do buraco negro. Mas, no caso do buraco negro, ela não vai tocar ao fim do espaço, mas vai tocar a superfície do buraco negro. Então, você pode pensar que você pode variar L ou variar a temperatura. Aí passa a ter um outro parâmetro que não tinha antes, né? Como no caso da parede rígida, né? Aqui no caso da parede rígida, a posição da parede ela é arbitrária, né? Então eu posso pensar que eu estou mexendo. O que eu fiz aqui? Eu deixei a parede fixa e mexi no L, né? Mas eu podia ter deixado o L fixo e andado para a parede também. Então né? No caso do buraco negro é isso. Você pode mexer no L ou mexer na temperatura. Poderia ter uma situação ou outra. Certo?
Bom, um outro sistema interessante que surge aí quando a gente fala de temperatura finita é esse plasma de quarks e gluons. É um problema quente da QCD, é esse problema de plasma de quarks e gluons. Não trouxe aqui a figurinha, né, mas é uma figurinha impressionante lá no Rick e Brookhaven, né? Eles fazem a colisão de milhares de partículas, né? Um negócio impressionante, né? A colisão ouro-ouro. Então, ouro-ouro tem muitos prótons e muitos nêutrons, né? Então, esses muitos prótons e muitos nêutrons tem muitos quarks e muitos gluons ali dentro, né? Então, quando você faz a colisão ouro-ouro, e no caso do LHC é chumbo-chumbo, você está colidindo muitas partículas, né? E o pessoal acredita que essa colisão de muitas partículas funciona como um sistema termodinâmico numa certa temperatura. De fato, a temperatura vai variar ao longo da colisão, né? Então, o pessoal acredita que em altas temperaturas as interações fortes elas ficam desconfinadas. Então, eu falei na aula passada, né, que é um fato experimental na QCD que os quarks e gluons estão confinados. Mas as pessoas, os pesquisadores acreditam que se você aumentar o suficiente a temperatura, que os quarks e gluons ficariam desconfinados. Haveria uma transição de fase ou um crossover, um mecanismo termodinâmico, que a partir de uma certa temperatura os quarks e gluons ficariam desconfinados, formando esse tal plasma de quarks e gluons. É interessante observar que essa experiência aqui ela foi realizada por volta do ano 2000. Tá? No Brookhaven está sendo repetida agora no LHC, né? Na experiência do Alice, no LHC. É interessante observar o seguinte, que antes de 2000, né, antes dessa experiência ser feita, as pessoas acreditavam que esse plasma de quarks e gluons seria um gás fracamente interagente. Tá? Eles achavam isso, né? Não é possível usar QCD para estudar as propriedades desse cara aqui. É muito difícil estudar esse sistema. Então as pessoas ingenuamente achavam que seria um gás fracamente interagente esse plasma de quarks. O que seria esse plasma? Seria uma espécie de um gás fracamente interagente. Só que quando o pessoal fez os resultados do Rick, o resultado foi surpreendente, né? Chocou a comunidade, né? O Rick indicou que o plasma se comporta como um fluido ideal, como se fosse um líquido, mas o fluido ideal seria um fluido com viscosidade zero, tá? Ou muito próximo de zero. Tá? E seria, como é um líquido é um sistema que é fortemente interagente, as partículas estão interagindo o tempo todo. Tá? Ao contrário do gás, né? O gás, as partículas estão muito distantes umas das outras, elas só interagem raramente quando elas colidem, né? Mas as colisões são raras. No fluido não, a colisão é o tempo todo tem colisão. E esse fluido aí dos plasma de quarks e gluons, então o Rick, por volta do ano 2000, eles descobriram isso, que seria um fluido ideal, né? Através disso é um resultado experimental, né? Uma viscosidade muito pequena, tá? E o LHC confirma esse resultado. Só que esse resultado aí na QCD, isso aí foi um choque para os teóricos da QCD, que ninguém esperava que isso acontecesse. Tá? E aí o resultado mais impressionante de todos, né, é que o primeiro cálculo da viscosidade, né, desse sistema compatível com os resultados experimentais foi feito por esses caras aqui, o Policastro, o Som, Starinex, no PRL de 2001, usando o modelo de Witten, né, do buraco negro do ADS, com temperatura finita. Então eles usaram esse modelo aí de temperatura finita e calcularam a viscosidade. Na verdade, o número que se calcula é uma razão entre a viscosidade e a entropia do sistema. E eles acharam o número lá, 1/4π, um negócio assim, uma constante fundamental. Né? E aí, quando você calcula lá, compara com o valor numérico, né, aí você realmente vê que isso é uma viscosidade muito baixa e
próxima de zero, que é muito próximo do valor experimental e dentro da barra de erro da experiência. Tá? E esse resultado, então, ele surgiu usando a correspondência do Maldacena no modelo do item. Tá? E é um resultado que o pessoal da QCD não tinha, né? E até hoje o pessoal, usando simplesmente QCD, sem usar essas ideias da DSFT, não consegue obter esse tipo de resultado. Tá? Por quê? Porque é um sistema fortemente interagente. Aí a QCD ela não perturbativa. Aí fazer QCD com temperatura finita e densidade, isso tudo é muito complicado para QCD. E aí foi feito esse cálculo, e eles calcularam então a entropia, a razão viscosidade e entropia não é zero, mas é um número muito pequeno, muito baixo e muito próximo de zero. Na verdade, num artigo posterior desses autores com outro autor ainda, eles verificaram que essa aqui seria a menor viscosidade que qualquer fluido no universo poderia ter. Seria um limite mínimo para a viscosidade do fluido ideal. Tá? Postularam que seria uma coisa assim. Tá? Acho que eu vou parar aí. Vocês já fizeram isso tem como fazer, se é que vocês não fizeram, esse cálculo com o parede rígida que vocês trabalharam? Dá para fazer alguma versão. Não sei, deixa eu pensar aqui. Não sei se é exatamente a mesma coisa. Vou passar isso por exemplo. Porque tem uma sutileza, né? Eu não sei se dá para fazer exatamente, porque a situação do buraco negro porque eu não discuti aqui uma coisa, né? Talvez eu fale na próxima aula. Deixa eu só comentar aqui uma. Eu posso falar na próxima aula. Acho que tem na tese do Vinícius. Porque no modelo de parede rígida a gente tinha essas configurações aqui, né? A crítica e tinha outra assim, né? Agora, aqui é só com a parede rígida. Quando você bota temperatura, você bota buraco negro, aí você vai ter mais opções, né? Você vai ter buraco negro aqui. Isso é quando a temperatura do buraco negro é baixa, comparada com a posição da parede. Ou você pode ter a parede aqui e o buraco negro aqui. Então, qualitativamente, muda um pouquinho. O buraco negro também na parede? Por que não? Eu estou colocando informação antes da parede do buraco negro? Isso aqui seria baixa temperatura. T muito menor do que um T0 e aqui temperatura muito maior do que um T0. Maior, né? Não precisa ser muito maior. Então, o que acontece? Ele tem uns resultados interessantes nesse modelo, na questão do confinamento até. Mas, quando você faz em altas temperaturas, a corda, então, ela não veria a parede rígida, né? Então, aí eu acho que nesse cálculo aqui do Stalinex, acabaria não afetando o cálculo do Stalinex. Tem uns resultados interessantes de confinamento. Posso mostrar na próxima aula. Mas em alta temperatura, que é essa ideia aqui, né, que seria alta temperatura, em algum lugar eu escrevi. Eu escrevi alta temperatura, né? Em altas temperaturas. Em altas temperaturas, então a parede ficaria escondida dentro do horizonte. Então, efetivamente, a conta em alta temperatura ela não muda, né? Em baixa temperatura, sim. Mas em alta temperatura, em princípio, a conta não mudaria. Então, não sei se realmente... Não tem que talvez desse para comparar uma coisa com a
Aqui eu botei uma transparência com outras aplicações, mas acho que aqui a gente analisou outros problemas aí de espalhamento inelástico, tá? Isso inspirado também a DSFT, tem várias referências aí.